Boa tarde. Vamos dar início ao nosso trabalho da tarde, com alguns avisos. Dia de terça-feira nós temos o grupo de estudo, o ESG e o ESG. Pedimos aos nossos internautas que curtam, compartilhem, comente nosso conteúdo. Temos o dia de quarta-feira enxovais das nossas irmãs que precisam ser ajudadas e recebemos doações. E hoje o nosso palestrante, nosso amigo, nosso querido Elmo Costa, com Vencidos e Sofredores do Mundo. Vamos ler o nosso livro Fonte Viva, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Semeadores. Todo ensinamento do Divino Mestre é profundo e sublime na menor expressão. Quando se dispõe a contar a parábola do semeador, começa com ensinamento de inestimável importância que vale relembrar. Não nos fala que o semeador deve agir através de contato com terceiras pessoas, a fim de que ele mesmo saiu a semear, transferindo a imagem para o solo do Espírito, e que tantos imperativos de renovação convidam os obreiros da Boa Nova à santificante lavoura da elevação. Somos levados a reconhecer que o servidor do Evangelho é compelido a sair de si próprio a fim de beneficiar corações alheios. Vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer por estarmos aqui nessa tarde, nesse banquete de luz que nos será servido pelo nosso irmão. Pedir aos amigos espirituais, os trabalhadores da última hora, que nos auxiliem por misericórdia. Pedir ao Mestre Jesus, ao nosso irmão Ismael, que envolva o nosso mundo em muita paz e muita luz. Envolve, Jesus, nossos governantes. Envolve o nosso planeta, Senhor. Que a paz impere no coração de cada um de nós, hoje e sempre. Que assim seja. Eu passo a palavra ao nosso irmão Elmo Costa. Isso uma vez, eu acho que foi de volta, quando ele pretendia falar de sentar, acho que foi de volta. O Espírito disse a ele: para falar do Cristo é preciso falar de pé. Depois, por razões de saúde, de volta acabou falando sentado muitas vezes, né? Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a todos com votos de saúde e paz. Eu vim assim, vestido mais formalmente, é porque eu tenho logo a seguir um evento na Federação Espírita, no estado da Bahia, um evento que vai ocorrer hoje à noite. É uma apresentação da cantora, não sei se é soprano, parece que é soprano, Andréa Bien. E em razão disso, eu estou saindo daqui direto para lá, e atualmente coordeno a livraria da Federação Espírita. Não é isso? E a distribuidora, então já até ultimamente tenho muito contato aqui com o Necon, que tem sido um cliente frequente nosso. Mas, a respeito do tema que nos traz aqui nesta tarde, que muito nos toca, vencidos e sofredores do mundo, também fazendo menção ao tema central que eu vejo aqui, me parece que é o mês todo de novembro. O reino de Deus é obra divina no coração dos homens. Então, é uma abordagem dos vencidos e sofredores do mundo a partir da implantação desse chamado reino de Deus ou reino dos céus. Alguns também chamam de reino das bem-aventuranças. E, a esse respeito,
quando nós compulsamos o Livro dos Espíritos, a primeira obra fundamental da doutrina espírita, esta aqui em letras grandes, numa versão muito boa em letras grandes para nós que já ultrapassamos uma certa faixa etária e começamos a ter que estender mais o braço assim para fazer a leitura dos livros. E como nós somos leitores compulsivos, muitos de nós, então essa nova versão ela atende muito às nossas necessidades. E aquilo em Livro dos Espíritos, qualquer que seja a versão, naturalmente, a quarta parte desse livro é dedicada às penas e recompensas, as penas e consolações, penas assim chamadas, não é? E recompensas, penas e gozos. E é dividido em duas partes: penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Basicamente isso, questões 920 em diante. Fica fácil até gravar, porque a questão 919 é aquela em que o Espírito Santo Agostinho responde acerca do autoconhecimento. Então fica fácil, a partir de 920 em diante, até o final, até a última, Allan Kardec reservou a falar das penas e recompensas, penas e gozos terrestres, penas e gozos futuros. Mas as duas últimas questões do Livro dos Espíritos, para quem tiver a curiosidade, para quem já estudou, para quem estuda esta obra, estuda o Espiritismo, sabe, as duas últimas questões, Allan Kardec reservou a fazer uma abordagem a respeito do reino de Deus. E Allan Kardec interroga os espíritos exatamente a esse respeito na questão 1018, perguntando aos espíritos em que sentido Jesus teria se manifestado, teria se expressado ao dizer: o reino de Deus não é deste mundo. Essa é a questão 1018. Em que sentido nós devemos entender essa afirmação de Jesus: o reino de Deus não é deste mundo? Essa é a questão 1018. Na questão 1019, com uma resposta um pouco mais longa, mas bem elaborada pelo Espírito São Luís, que era o presidente espiritual da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, um dos espíritos mais presentes em toda a codificação, orientando os médiuns, se fez guia de alguns médiuns, sempre respondendo às questões. Muitas vezes Allan Kardec fazia questões diretamente a esse espírito e ele respondia. Assim em O Livro dos Médiuns também. Então São Luís é seguramente um dos mais presentes. É ele quem responde a questão 1019. Qual é a questão 1019? Kardec perguntou aos espíritos: há alguma possibilidade de o reino de Deus não ser implantado na Terra? Essa é a questão 1019. Mais ou menos assim. Haveria essa possibilidade? Poderia o reino de Deus não ser nunca implantado na Terra? Quando é que vai chegar este momento em que o reino de Deus será implantado na Terra? A questão 1018, os espíritos vão responder que Jesus, ao dizer: meu reino não é deste mundo, ou o reino de Deus não é deste mundo, ele estava querendo dizer aos homens que não buscassem o reino de Deus nas coisas materiais. Pronto. O reino de Deus não será erguido, não será construído com edificações de pedra, com templos suntuosos ou com templos mais simples. Ele não será construído nas instituições, não será construído nas igrejas, não será erguido nas ruas, mas ele será erguido, não está na resposta, mas está implícito,
Isso depois vem a confirmação a partir de uma mensagem que está no livro Boa Nova, pelo Espírito Humberto de Campos, o irmão X, que ele vai dizer que o reino de Deus é obra divina no coração dos homens. E é exatamente o tema central do mês, não é isso? É uma frase de Humberto de Campos em que ele vai assegurar que o reino de Deus, não sendo deste mundo material, ele deve ser erguido no coração de cada um de nós. Quer dizer, cada um de nós seria construtor, seria artífice do seu próprio reino de Deus. E desses reinos individuais, que cada um de nós vai erguendo, na medida da sua evolução espiritual, nós teríamos um reino de Deus coletivo. E por isso a questão 1019 é tão importante, a sua resposta. Porque ao perguntar se pode haver a possibilidade de jamais ser implantado na Terra o reino de Deus, a resposta dos Espíritos é: o reino de Deus será implantado quando o bem predominar na Terra. Quando houver mais espíritos bons do que maus habitando a população espiritual do planeta Terra. Então, me parece, nesse sentido, não é nada assim extraordinário, porque afinal de contas, todos nós desejamos ser bons. Todos nós, não é? Mesmo aquele criminoso mais, que a gente considera mais incorrigível, mesmo ele, no fundo, porque esse é um sentimento inato, que ele traz da divindade, no ato da criação, Deus já colocou em cada um de nós, como se fosse um chip, um comando, a lei de amor, caridade e justiça. Por isso que esse é um determinismo da evolução. Um dia todos nós alcançaremos esse patamar de uma compreensão absoluta a respeito do que vem a ser a lei de amor, de justiça e de caridade. Então, nesse sentido, como nós já possuímos no íntimo, no âmago, na essência das nossas almas, essa lei estatuída, não há como fugir dela. E por isso, todos somos possuidores desse átimo, desse traço de bondade. É claro que muitas vezes nós estamos cegos espiritualmente. A nossa visão espiritual está obliterada pelo mal, pela ignorância, pela treva. E muitas vezes nós praticamos o mal. Às vezes de maneira deliberada, às vezes de maneira induzida, mas praticamos. Às vezes praticamos contra nós próprios, e outras vezes praticamos contra o nosso semelhante, ou contra uma coletividade. O fato é que o mal, não tendo sido criado por Deus, ele foi uma construção do homem, do próprio homem. E como é que o homem pratica o mal? Ao se afastar da lei de Deus. Todas as vezes que nós nos afastamos da lei de Deus, que já está íncita, que já está incerta dentro de nós, na nossa consciência, todas as vezes que nós nos afastamos, nós praticamos o mal. E, portanto, esse afastamento gera uma consequência que é aquilo que, em dado momento, alguns chamaram de castigo. E por isso Allan Kardec vai repetir essa palavra algumas vezes, inclusive no título da própria quarta parte, ele vai dizer penas, como se fosse um castigo. Essa questão do castigo, abro aqui parênteses para esclarecer essa questão do castigo que muitos de nós, ainda hoje nós questionamos dentro da doutrina espírita. Mas se Deus não castiga, por que
Kardec falou tantas vezes de castigo? Por que os próprios espíritos falaram tantas vezes de castigo? Quem elucida essa questão é o espírito Paulo, o apóstolo, no item 1008 de O Livro dos Espíritos, quando ele começa fazendo uma pergunta, mas afinal quem é o culpado? Quem é o culpado? Ele começa perguntando, né? Quem é aquele, ou seja, quem é aquele que é merecedor de um castigo? Ele diz. E ele vai dizer que todos aqueles que fazem um falso movimento, por um falso movimento, se distanciam da lei de Deus, esses são os culpados. Então, aquele que deliberadamente se distancia da lei de Deus por um falso movimento da alma, esse é um culpado. E esse falso movimento de distanciamento da lei de Deus gera uma consequência natural. Portanto, o castigo já pré-existe na infração. Não foi algo que foi assim instituído por Deus. Você fez isso, você vai sofrer isso. Não. Já está pré-existente na causa ou efeito. Quando eu ajo de uma maneira tal, as consequências que advirão serão estas ou estas. Não é? E aí vai depender muito de uma série de circunstâncias que nós poderíamos dizer aqui, se falássemos do direito penal, poderíamos dizer circunstâncias agravantes e atenuantes. Claro. Qual é a mais atenuante de todas? A intenção, a responsabilidade. Não pode ser punido alguém que não tenha agido com a intenção de fazer, ou por ignorância, ou por qualquer outra razão, certo? Bem, voltamos à questão 1019 para falar dos vencidos e dos sofredores. Por quê? Porque todas as vezes que nós nos afastamos do bem e praticamos o mal, o sofrimento é inevitável. Está em a obra O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura. Ali Allan Kardec estabeleceu 33 artigos, assim, 33 artigos. Podemos chamar de artigos, porque ele chamou de Código Penal da Vida Futura, para nos falar da condição do espírito depois da desencarnação. Veja que interessante. E ali ele vai dizer uma coisa bem didática, assim, quase que para menino de primeira série. É sério. Quando eu fico pensando, mas Allan Kardec teve essa preocupação de mostrar para nós, de uma maneira muito didática e muito fácil de compreender, como é que o sofrimento nos alcança. E ele diz assim, aquele que tem 10 imperfeições sofre mais do que aquele que tem 5. Olha lá. Então, se você é invejoso, ciumento, que mais, ganancioso, sovina, como é? Avaro, vai dizendo aí, vai falando aí, para imperfeições. Tá? Egoísmo e orgulho vai ser comum a todos, mas de repente não é uma inveja, ciúme, algo do tipo. Quer dizer, quem tem 10 sofre mais do que quem tem 5, quem já se despojou de algumas imperfeições. Lógico, por que ele fez essa conta matemática? Claro que a gente sabe que não é assim matemática, não é? Não tem essa precisão matemática, mas ele usou para nos fazer entender que o sofrimento é proporcional às imperfeições que nós temos, ao grau de imperfeições que nós temos. Todos aqueles que sofrem na terra sofrem porque são imperfeitos. Os perfeitos não sofrem. Os perfeitos não sofrem. Então você poderia perguntar, e Jesus não sofreu? Jesus, sendo o espírito mais puro que habitou o planeta até aqui, ao menos que nós tenhamos conhecimento, tendo Jesus sido o mais puro, tendo sido Jesus aquele que foi enviado por Deus para dar ele, o próprio exemplo de como é que se vence o mundo, a pergunta é,
ele sofreu, já que os espíritos puros não sofrem? Porque não tem imperfeição. Vejam que nós estamos aqui dentro de uma lógica, porque não tem imperfeição. Se não tem imperfeição, se não são mais imperfeitos, inclusive nem tem necessidade de encarnar, os puros já não têm necessidade de encarnar, já vivem nos mundos mais elevados sem a necessidade de encarnar, porque não precisam mais passar pela prova. Quem é que encarna? Aquele que precisa ainda passar pela prova, pela expiação. Alguns pela expiação e prova, mas nas encarnações, as que são mais próximas da perfeição, é a prova. Já não tem mais expiação, é só prova. Então, passamos por todas as provas, fizemos a graduação, a pós-graduação, fizemos o fundamental, o médio, a graduação, a pós-graduação, DOC, pós-DOC, etc., da evolução espiritual. Chegamos lá no último estágio, provamos que realmente nós estamos capazes de agora ensinar aquilo que aprendemos dentro da trajetória evolutiva. Ok, se é assim, não preciso mais encarnar. Só vou encarnar se for em missão, como foi a do Cristo. O Cristo não era nem missão propriamente, não é? Porque, sendo ele um governador espiritual, ele tinha que dar o exemplo de tudo aquilo que ele vinha pregando por meio dos seus antecessores, aqueles que o antecederam, aqueles que são chamados precursores do cristianismo. Então, ele não podia se furtar a ele próprio vir à Terra, encarnar num esforço assim inaudito para encarnar, dado que o seu perispírito era quintessenciado, mas ele tinha que aurir dos elementos do globo para compor um perispírito para encarnar aqui entre nós. Então, veja todo esse esforço para dar o exemplo e dizer: é possível sofrer e vencer o mundo. Porque também o sofrimento purifica. Então nós compreendemos porque Jesus disse: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas calma, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí alguém diz: mas como venceu o mundo se ele foi crucificado? Se ele morreu crucificado como um delinquente ordinário, como é que pode isso? E dizer que venceu o mundo? Porque ele não estava se referindo, no caso do reino de Deus, a um reino que é material. Então, de fato, ele superou o mundo material. Nesse sentido, ele venceu, ele superou. Porque 3 dias depois, ou 2 dias e meio depois, conforme a conta que vocês fizerem, não importa, mas ele foi crucificado na sexta tarde e ressurge perispiritualmente no domingo pela manhã, de madrugada, para mostrar que o espírito sobrevive, para confirmar a imortalidade da alma que ele já vinha falando desde o início da sua pregação. Falou a Nicodemos, falou aos discípulos, falou no círculo fechado, falou no Tabor. No Tabor ele falou não só da imortalidade da alma, mas também da reencarnação. No encontro com Moisés e Elias, ambos desencarnados há muitos séculos, ele será interrogado pelos seus discípulos, os 3 que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, que vão perguntar a ele: mas por que dizem que Elias tinha que vir primeiro? Porque os discípulos, conquanto não conhecessem Elias, que estava no Tabor, Jesus transfigurado, os dois, conquanto não conhecessem Elias, mas Jesus deve ter informado: estes que estavam comigo eram Elias e Moisés. E eles ficam assim, estupefatos com aquela informação. Mas como? Porque sabemos que Moisés viveu 1200 anos antes do Senhor e que Elias viveu 1000 anos, mais ou menos, antes do Senhor. Como é que eles podem estar aqui agora? Então Jesus demonstra a imortalidade da alma, a sobrevivência da alma à morte física. O primeiro ponto é esse, mas tem um segundo. É que eles vão interrogar por que os profetas dizem que Elias teria que vir antes do Senhor, para lhe abrir os caminhos, para lhe preparar os caminhos. Jesus diz: mas Elias já veio, vocês é que não o reconheceram e fizeram toda a sorte de crueldades com ele, até mesmo a decapitação. Quem era Elias?
João Batista. João Batista que vem exatamente como precursor do Cristo, como diziam os profetas, só que ele vem, o mesmo Elias, no corpo de João Batista. Percebem? Então, Jesus, ele vem falando da imortalidade, ele vem falando da reencarnação, mas ele também vem falando do sofrimento humano. Talvez essa a sua principal matéria-prima durante os seus 3 anos de ministério, de pregação, não é? O sofrimento humano. Como Jesus se utilizou do sofrimento humano para demonstrar a relatividade da vida material. Porque a hora que ele curava, dizia, o cego vinha e dizia: Senhor, eu gostaria de enxergar, eu acho que o Senhor pode me curar. Posso? Você acha que eu posso? Pode, então estás curado. Aí curava o cego. Mas tinha um outro que já não se curava. Ou tinha aquele que era curado, mas depois reincidia nos erros que levaram à enfermidade, voltavam a ficar enfermos. Tinha os ingratos que não agradeciam. Tinha aqueles que se juntavam ao grupo, depois de serem curados, se tornavam discípulos, seguidores do Cristo. Como existe na humanidade inteira assim, os gratos, os ingratos, os que desertam, os que... Não é? Tudo isso são os mesmos espíritos que vêm reencarnando, até chegar aos nossos dias. Ou os senhores e as senhoras têm dúvida que muitos de nós estávamos lá, formando aquela grande mole humana, aquela massa humana, estava ali na condição de sofredores e vencidos aos olhos do mundo. Mas é muito importante a gente perceber, dentro desse conceito de vencidos e sofredores, como pensa, desde século XVIII, vamos colocar século XVIII, mais ou menos, como pensam os materialistas a partir do século XVIII em relação à nossa felicidade, em relação ao sofrimento e à dor humanas. Como é que pensam os materialistas? Aquele sistema de pensamento, aquele sistema filosófico que acabou se tornando hegemônico. E por que se tornou hegemônico? Porque a religião que prometia dar respostas para os anseios e os sofrimentos humanos não deram. Ao contrário. Ao contrário. As religiões tradicionais fizeram exatamente o contrário. Amedrontaram a humanidade, prometendo a ela penas e castigos eternos e severos demais, para que nós, uma vez rompido o véu da ignorância, continuássemos a acreditar nessas penas eternas, nesses castigos eternos. Já não fazia sentido. Então, se por um lado essa era da razão a partir do século XVIII, com os iluministas, com os enciclopedistas, se a partir desse momento, né, com essa grande legião de luminares, de gênios que a humanidade fez assim, fez sentir praticamente ao mesmo tempo, naquele período curto ali, depois você não vai mais perceber essa grande legião de gênios, assim, surge um aqui, outro ali, mas desse modo, em grupo, como foram esses que vieram à Terra, a gente não tem mais percebido. Percebemos com a Antiguidade Clássica. Por isso, Emmanuel vai dizer que são eles mesmos, esses espíritos que estavam lá na Antiguidade Clássica, como os grandes filósofos da Antiguidade Clássica, que reencarnam no século XVIII, por ali, século XVI, XVII, XVIII, né? Esses 3 séculos principalmente, a gente vai encontrar ali os pais da ciência, muitos filósofos importantes, muitos religiosos importantes, artistas então nem se fala, Michelangelo, Leonardo da Vinci, grandes gênios da humanidade. O que isso resulta? Bem, isso resulta que nós, os homens e mulheres, vamos ser colocados no centro ali da razão. No
centro, não é Deus. Deus vai perder o seu status nesse momento da nossa humanidade. Percebam isso. Deus vai perder o status que a religião lhe conferia como a vontade soberana, mas não, agora a vontade é do homem. O homem é artífice do seu próprio destino, então a religião cai em descrença. E no momento em que a religião cai em descrença, o que acontece? Nós nos afastamos de Deus. E quando nos afastamos de Deus, tudo pode acontecer. Todas as catástrofes humanas, as guerras, o aumento dos crimes violentos, dos homicídios e suicídios, tudo isso vai acontecendo pelo simples afastamento do homem da ideia de Deus, da compreensão de Deus, do sentimento a Deus. Seria preciso que o Espiritismo, em 1857, a partir de, restaurasse essa compreensão para dizer Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Não pode haver nada no universo que, não tendo sido criado pelo homem, tenha sido criado pelo acaso. Os espíritos vão dizer isso. Mas como pode o acaso criar coisa alguma? Então é preciso que nós tenhamos uma causa primária, uma inteligência superior a todas as outras inteligências que nós conhecemos. Daí porque a resposta número 1 do livro dos Espíritos é esta: quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Resumindo, não é uma definição propriamente, mas é uma síntese do que Deus é de fato. Mas ele é só isso? Não, muito mais do que isso. Mas essa síntese servia ao homem daquela época, porque era um homem racional, precisava de um entendimento racional. Mas e nós agora não? Nós agora temos sentimento. E o nosso sentimento é que nos faz perceber e compreender melhor a divindade que existe em nós. Porque antes, Deus estava fora de nós. Jesus restabelece a verdade e o Espiritismo vem restabelecer essa verdade trazida pelo Cristo no seu verdadeiro sentido. Está no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. O objetivo do Espiritismo: restabelecer a verdade no seu verdadeiro sentido. Por quê? Porque Jesus trouxe a verdade, mas deturparam-na ao longo de 2000 anos. 1857, para ser mais exato, é quando surge o Espiritismo, para restabelecer a verdade no seu verdadeiro sentido. E aí voltamos para os vencidos e sofredores, porque agora nós já temos uma compreensão geral. Vamos focar nos vencidos e sofredores. Nós vivemos numa sociedade materialista ainda, mas observe que nós, os espiritistas, os espíritas, já compreendemos além da matéria. Pelo menos temos condições de compreender. Se não fazemos, é porque ainda não temos a consciência elevada a essa altura. Mas nós já podemos fazer, gente. Nós já podemos pensar fora da matéria. Além da matéria, já podemos pensar. Por quê? Porque nós sabemos que somos espíritos imortais. Nós sabemos que somos seres reencarnantes. E nós sabemos que o sofrimento, se por um lado é em razão das nossas imperfeições, por outro é purificador. Porque é através dele que a alma vai sendo purificada. Seria o único caminho? Não, mas é o caminho inevitável, dado que nós cometemos os nossos deslizes, os nossos equívocos. E não há como Deus olhar para nós com parcialidade. Deus é um Deus imparcial. Deus é um Deus justo e bom. Então, quando pensamos em vencidos e sofredores, e pensamos na sociedade de agora, nós temos que ter muito cuidado. Eu sei que os internautas estão nos acompanhando, e eu quero usar esse momento para chamar a atenção
para uma coisa que nós, os espíritas, devemos refletir sobre. Vivemos numa sociedade hegemonicamente materialista, sabemos disso. Os seus valores são todos baseados na matéria. Vamos pensar na educação. A educação é uma educação voltada para os primeiros lugares. Eu tenho chamado isso de sociedade dos primeiros lugares. Depois eu ainda vou escrever alguma coisa sobre isso. A sociedade dos primeiros lugares. Dá até um título de livro, não dá? A sociedade dos primeiros lugares. O que eu chamo de sociedade dos primeiros lugares? Se vocês tiverem a curiosidade, a oportunidade, passando pela Paralela, ou passando por qualquer avenida de Vale, ou lá pela Estrada do Coco, vão se deparar, agora principalmente nesse final de ano, com outdoors, aquelas placas enormes. E lá vocês vão ver, agora então vai chover. Olha, menino tal, a mocinha tal, foram primeiro lugar no Enem de não sei da onde. Primeiro lugar no curso de medicina, e também só é medicina, direito, engenharia, você também não vai ver nenhum outro curso assim, mas enfermagem nem se fala, mas é sempre medicina, direito, engenharia e tal. Eu chamo a sociedade dos primeiros lugares, porque essa sociedade materialista privilegia os primeiros lugares e não pensa nos segundos, nos terceiros, nos quartos, nos quintos, nos últimos lugares e naqueles que não estão ocupando lugar nenhum. Nós temos um concurso, são 30 vagas, 30 passaram, mas só o primeiro é premiado, é ovacionado. Por quê? Talvez, vejam só, talvez o último tenha feito muito mais esforço do que o primeiro, talvez seja merecedor de muito mais honrarias e glórias do que o primeiro. Eu não estou aqui absolutamente rechaçando a ideia dos primeiros, mas eu estou demonstrando, do ponto de vista espírita, que esse primeiro lugar nem sempre é o que parece ser, e que nós não devíamos valorizá-lo, nós como espíritas, valorizá-los a esse ponto, porque nem Jesus fez isso, ao contrário. Lembram-se disso? Ao contrário. Olha, quando for convidado para um banquete, evitem os primeiros lugares, sentem-se lá no final, para que não sejam constrangidos quando vier o anfitrião a colocar você no seu devido lugar, que é lá no final. Aí você chega, né, todo bacana, num lugar para onde você foi convidado, e se senta lá no lugar de honra. Aí o anfitrião diz: olha, sinto muito, seu lugar é lá atrás, aqui está reservado para uma outra autoridade. Aí você vai constrangido. Jesus disse isso. Mas também ele disse que nós somos os trabalhadores da última hora. Lembram-se disso? Nós não somos os trabalhadores da primeira hora, somos os trabalhadores da última hora, da 10ª hora. Mas o administrador daquela fazenda pagou o mesmo salário aos trabalhadores da última e aos da primeira. Lembram-se disso? Valorizando não as horas trabalhadas, não a quantidade de horas trabalhadas, mas a qualidade do trabalho e o desejo do trabalhador de trabalhar. Espiritualmente é assim. Então, se nós somos espíritas, precisamos defender na sociedade as ideias espíritas, a partir de uma compreensão mais aprofundada dos princípios e valores espíritas. Por isso, quando falamos em vencidos e sofredores, nós temos que ter a exata dimensão do que vem a ser vencidos e sofredores. Porque quando nós olhamos para essas pessoas, nem sempre são os vencidos e nem sempre são os sofredores, são os nossos olhos materiais que veem naquele ser que está vivendo a sua experiência temporária um vencido, um fraco, um sofredor. Muitas vezes os vencidos somos nós. Somos nós. Que temos tudo, que temos muito e fazemos muito pouco. Porque aos nossos olhos a viúva era uma vencida e uma sofredora. Por quê? Porque as viúvas à época não tinham previdência social, o Estado não lhes garantia coisa alguma e elas viviam, as viúvas, principalmente aquelas viúvas de maridos
muito pobres, elas viviam da assistência alheia das pessoas que, por misericórdia, por caridade, iam e davam alguma coisa para elas fazerem. E Jesus, observando que uma dessas viúvas vai até o ofertório e coloca 2 moedas, ele vai aproveitar e dar uma lição aos seus discípulos, dizendo: está vendo aquela mulher? Ela deu mais do que os fariseus que depositaram sacolas de moedas de prata à porta do templo. Ah, Senhor, mas é verdade? É verdade. Por quê? Porque ela deu do seu necessário, enquanto os outros deram do seu supérfluo. Veja que para Jesus a lógica é inversa, é diferente da nossa, não é? É diferente da nossa, porque a gente pensa assim: bem, tudo bem, a gente vai valorizar quem der 2 moedas. Ah, mas se eu encontrar alguém aqui que dê 100 mil reais para construir alguma coisa que a gente pretende, com certeza esse será homenageado. E aquela que deu 2 do seu supérfluo será esquecida. Não pensem que eu digo isso assim com um certo, né, amargor na boca. Não, é apenas para chamar a nós outros a realidade que nós vivemos, numa sociedade que nos oprime, que nos constrange, e que se a gente não tiver coragem de negar os valores postos na sociedade, ou melhor, transcendê-los, nós seremos iguais, e um dia de nada terá valido subir num púlpito como eu estou agora e dizer assim: eu sou espírita, ou eu fui espírita. Qual foi a religião que você professou na terra? Eu fui espírita, e por isso eu mereço um lugar no céu. Eu disse: não, mas você como espírita fez o que mesmo para mudar aquela realidade? Porque você tinha um conhecimento espírita, você não era como os outros, não é? Você não era como que pensava naquilo, você não era como que pensava naquilo. Eu estou falando assim para não dizer o nome das religiões, porque não é o nosso caso. Mas poderia perguntar, e você diria: não, mas eu acreditava em tudo isso. Sim, mas você viveu conforme? Bem, mas a sociedade me impunha. Eu disse: não, mas não foi para isso que você se comprometeu. Você assumiu um compromisso conosco de ser diferente ao assumir a tribuna espírita, ao assumir a mediunidade espírita, ao assumir o trabalho espírita, levar a palavra espírita a quem viesse ouvir, a quem quisesse ouvir, a quem estivesse disposto a ouvir. Porque só assim faz sentido. Porque não é assim. Ninguém vai sair daqui e vai se modificar pelo que eu estou falando, mas vai refletir. Amanhã, diante de uma decisão que tiver que tomar, pode ser que tome uma decisão diferente da que tomaria se eu não tivesse falado isso hoje. Porque eu mesmo ficaria envergonhado se, falando aqui amanhã, diante de uma situação, não agisse conforme o espírita agiria. E é muito importante a gente perceber, nessa situação de espírita, aquilo que Allan Kardec nos diz em Os Bons Espíritas, no texto. Eu vou dizer para finalizar, acho que eu estou terminando já o meu tempo, não é? Então, eu vou dizer isso aqui. Isso aqui acho que é muito importante. Colocando nessa condição, vencidos e sofredores, que todos nós, sofredores somos ao final, de alguma maneira. De alguma maneira, nós sofremos. Se não sofremos agora, vamos sofrer depois. Porque quem não sofre diante da perda, diante de uma doença incurável, diante de um revés na vida, todos nós experimentamos o sofrimento, porque, como eu disse, o sofrimento é inerente à imperfeição. Se nós somos imperfeitos, vamos sofrer. Mas tem algo que é muito importante a gente reconhecer na frase de Kardec, está colocada lá em Os Bons Espíritas: reconhece a arte que a gente decora. Essa parte que a gente decora. Antes dela, vem uma outra condição. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. E daí, e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Percebem
O que isso significa? Significa que os meus esforços só valerão a pena se ocorrer transformação moral. Então eu posso vir aqui para o NEPOM, segundas, terças, quartas, quintas, sextas, estudar o livro dos Espíritos, ler as 1019 questões, todo o céu e o inferno, todo o livro dos médios, vir para a mediunidade. São esforços e louváveis. Mas se eu saio daqui e não os aplico lá fora, se não houver transformação moral, se a minha vida familiar estiver pior ou igual ao dia em que eu entrei aqui, se nos meus negócios eu não sou um empresário melhor, se na minha empresa, na empresa onde eu trabalho, seja no serviço público, onde quer que seja, se eu não sou um funcionário melhor, se eu não compreendo melhor os meus semelhantes, se eu não ajudo mais do que eu ajudava antes, não houve transformação moral e, portanto, todo conhecimento pode ficar perdido, pode se perder. E depois bate o arrependimento e a culpa, para ter que voltar numa outra encarnação, numa condição pior, para refazer o caminho, com todo o arrependimento do mundo, para refazer o caminho. E refazer o caminho é sempre mais doloroso, é sempre mais doloroso. Eu não estou falando aqui em termos de tempo que a gente perde, porque na eternidade o tempo não se conta assim, né? O Espírito é eterno, portanto, ele não vai morrer, não existe tempo para a eternidade é um conceito que não comporta noções de tempo, né? É o não tempo, a eternidade é o não tempo. Então, você pode pensar, bem, mas eu tenho toda a eternidade do mundo. Sim, mas o problema não é o tempo, a questão não é o tempo, a questão é do espírito, a questão é do sentimento, é como você se sente tendo tido a oportunidade de fazer e não tendo feito. O arrependimento e a culpa que geram o remorso são terríveis para o espírito e pode naturalmente criar obstáculos à ascensão espiritual por longos e longos e longos anos. Então o melhor que nós temos a fazer é começar agora, falando e fazendo como Jesus, falando, pregando, estudando, mas praticando como Jesus nos ensinou. Na vida tereis aflições, disse ele. Sim, teremos aflições, todos temos, mas ele disse: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quer dizer, eu não fui um vencido pelo mundo, eu venci o mundo. E se eu experimentei a dor, porque a dor física é uma coisa, em nenhum momento eu experimentei o sofrimento, porque livre das imperfeições, o sofrimento não poderia atingi-lo, pensando como Jesus. Então, que nós sejamos, no dia de hoje, nas reflexões que faremos a partir do que foi dito aqui, tudo extraído das obras fundamentais do Espiritismo, nada do que eu falei aqui está fora desse contexto espírita. Então, aproveitando essas reflexões, que nós sejamos capazes, a partir, claro, muitos já começaram esse processo antes, mas se não começaram, sempre tem um momento de começar, e se o momento for hoje, ótimo, porque a gente vai sempre pensar que o sofrimento é uma prova pela qual temos que passar inerente às imperfeições, mas que ele também é purificador. Quanto melhor eu passo pela prova, mais proveito eu tiro dela, mais eu cresço espiritualmente. Então isso parece claro, isso é lógico, mas é preciso que a gente acredite nisso. Tá? Então, este é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que Jesus nos disse: olha, de que adianta ganhar o mundo e perder a sua vida? É outra reflexão que eu gostaria que nós levássemos daqui. Jesus perguntando: de que adianta ganhar o mundo? De que adianta ser o primeiro lugar no outdoor? E depois, por pressão da sociedade, por exaustão na sua atividade profissional, viver de anestésicos, de analgésicos, de alucinógenos,
comprimidos para fugir da realidade, uma realidade que muitas vezes o leva a situações altamente estressantes. De que adianta esse primeiro lugar? Venceu o mundo, mas perdeu a si mesmo. Então é melhor perder o mundo no sentido metafórico, aqui, perder o mundo, mas ganhar a sua vida, ganhar a vida eterna. Eram essas as nossas palavras de encorajamento, de incentivo, mas sobretudo palavras de vida eterna, conforme os Espíritos nos ensinam. Muito obrigado. Nós vamos te agradecendo. Muito obrigado. Deus abençoe sempre. E nosso passo individual, vamos passar para a segunda parte, que será o nosso passo. Vamos agradecer ao Mestre Jesus por esse banquete de luz, de harmonia, de paz. E Mestre Jesus, nossos amigos espirituais envolvam o nosso irmão com muita luz, com muita sabedoria. Gratidão, Jesus, por tudo que temos, por tudo que somos. Gratidão por estarmos aqui, encarnados, aprendendo e aprendendo os seus ensinamentos. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pela doutrina espírita, revelador, consolador. Obrigada pelos irmãos que nesse momento estão aqui, vibrando por todos nós. Envolve, Senhor, a todos, encarnados e desencarnados. Envolve o mundo em paz e muita luz. Que a paz do Senhor permaneça no coração de todos nós. Que o Mestre Jesus envolva toda a humanidade, hoje e sempre. Que assim seja. Amém. Quando a história cedeu-te o lugar e a natureza a ti se curvou, quando a estrela ao te admirar correu ao mundo para anunciar que em meio ao caos florescia o amor. Estranha brisa acalmou os tormentos que assolavam os pobres mortais, como se encanto, sem mágico alento, amenizasse cruéis sentimentos. E por um tempo os guindasse a paz. Correste aldeias vestindo doçura, deitaste ao campo velado por Deus. Foste irmão das estrelas, da lua, cantaste ao monte a verdade mais pura, que cada um que te ouviu se ergueu. Teu toque doce de
cicatriz do amor verdadeiro, e assim amando morreste na cruz, e assim